Bom dia, graça e paz. A palavra do dia hoje se encontra em Lucas, capítulo 22, dos versículos 24 ao 62. Então, prendendo-o, levaram e o colocaram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Estes versículos é quando Pedro nega a Jesus. Jesus está no caminho da crucificação e antes, em uma conversa com Pedro, ele havia dito que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. E Pedro falou que não faria isso, que jamais faria isso. E com esses versículos nós temos 2 lições. Uma é que quem anda com Jesus se torna igual a ele, ou se torna pelo menos parecido como ele. Porque aqui nós vemos que quando Pedro se assenta junto com as outras pessoas começam a observá-lo e a lembrar dos traços de Jesus. Ao falar, o sentar, o vestir, talvez o comer. E aqui eles começam a lembrar e perceber que ele era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro nega. E aqui nós vemos a importância de parecer com Jesus. Pois quem anda com Jesus, quem segue a Jesus, quem crê em Jesus, se torna parecido com ele, pois almeja ser e ter aquilo que ele tem. Ter a paz que ele tem, ter a sabedoria que ele tem. Que todos os dias possamos querer ser mais parecidos com Jesus. Ter um coração disposto a obedecer, ter um coração disposto a amar como Jesus, como aquele que é nosso Salvador, que é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Redentor. E a segunda lição que podemos tirar nessa manhã com estes versículos é que o Senhor Jesus, Ele nos conhece. Por isso, não adianta nós pensarmos que já o conhecemos ou que não necessitamos mais dele. Porque o Senhor Jesus, ele sabia, ele conhecia Pedro por dentro e por fora, e ele sabia que Pedro o negaria. E Pedro, achando que já sabia, achando que por seguir a ele, por ter tantos aprendizados, por ter tido conhecimento com Jesus, ele não negaria Jesus. Ele não ia falhar, ele não ia cair. E existe um versículo na palavra do Senhor que diz que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque nós precisamos de Jesus todos os dias nas nossas vidas, pois nós estamos sujeitos a falhar, e a errar, e a cair. Por isso precisamos do Senhor Jesus. Que nessa manhã possamos entender que nós precisamos ser parecidos com o Senhor, pois quem segue a Ele almeja ser como Ele. E que todos os dias possamos reconhecer que necessitamos do Senhor e da sua misericórdia, para que possamos viver dia após dia, segundo a sua vontade e fazendo como Ele faria. Amém? Oremos nessa manhã. Senhor Jesus, nós glorificamos e adoramos ao Teu nome. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse novo dia que o Senhor nos concede. Apresentamos em Tuas mãos que seja um dia abençoado pelo Senhor. Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que todos os dias o Senhor nos ajude
a te seguir, a te servir e a querer ser parecido com o Senhor. Que possamos, Senhor Deus, estar atentos, Senhor, ao nosso falar, ao nosso sentar, ao nosso comer, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, querer ser parecidos com o Senhor em tudo, para darmos um bom testemunho, Senhor. Que as pessoas vejam o Senhor em nós. Deus, nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos ajude também a reconhecer que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Que necessitamos de Ti a cada dia para que nós possamos querer ter mais conhecimento do Senhor, conhecer mais o Senhor, ter mais traços do Senhor nas nossas vidas. Que a cada dia o Senhor nos ajude a ter cuidado, a ser vigilantes no falar, Senhor, para que possamos falar palavras, Senhor, ao nosso próximo como o Senhor falaria. Que possamos ser parecidos com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.